Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo Gonçalves e neste vídeo nós vamos falar dos efeitos da marcação a mercado em operações de juros pré-fixados. Neste vídeo nós vamos demonstrar os efeitos da marcação a mercado em investimentos em renda fixa quando os juros são pré-fixados. Depois eu vou montar vídeos falando de juros que sejam pós-fixados, mas neste a marcação a mercado é em relação apenas aos juros pré-fixados. Para isso, vamos usar como exemplo os juros pré-fixados dos títulos da dívida americana com prazo de vencimento para 10 anos. Vamos supor que você tenha comprado tais títulos em 1º de janeiro do ano de 2021. Portanto, você está com eles já faz 695 dias úteis, ou 1.015 dias corridos. Os juros pré-fixados são de 2% ao ano. Naquele momento, os juros eram de 2% ao ano. Uma forma de calcular quantos dias úteis tem um período que nós estamos calculando é usar essa planilha, essa tabela de cálculo de datas que está disponível na internet. Você coloca a data, no caso aqui da aplicação financeira, 1º de janeiro de 2021, e a data de hoje. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 12 de outubro de 2023. São 1.015 dias corridos e 695 dias úteis. Só lembrando que em juros compostos no mercado financeiro, nós calculamos os juros apenas por dias úteis. Como tal aplicação financeira foi feita a juros pré-fixados, considerando que a aplicação tenha sido feita pelo valor de 1 milhão, no caso aqui a gente está falando em dólares, né? O valor que o investidor receberá ao final do período é o seguinte, então são 10 anos, há um juros pré-fixado de 2%, nós temos esse cálculo, valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado ao período. O I representa a taxa de juros, nesse caso 2%. Então, valor futuro de 1 milhão vezes 1,02 elevado a 10, são 10 anos. O valor futuro dessa transação é de 1.218.994 dólares e 42 centavos. Então, a remuneração deste título é no prazo de 10 anos para 1 milhão de dólares, 218.994 dólares e 42 centavos. Este é o valor que o investidor receberá se ele permanecer com esse título até o final do seu vencimento. Vamos considerar que você está no dia 12 de 10 de 2023. Portanto, já se passaram 695 dias, e no caso aqui dias úteis. E como os juros são pagos pelos dias úteis, o valor presente atual seria calculado da seguinte forma. Então, é o valor futuro contando da data que você comprou o título até hoje, dia 12 de outubro de 2023. Então, 1 milhão de dólares, aqui no caso, vezes 1,02, que é a taxa de juros, elevado a 695 dias, dividido por 252. Em juros compostos, o mercado financeiro, um ano tem 252 dias. São descontados 52 sábados, 52 domingos e, em média, 10 feriados. Isso é um padrão mundial. Esse valor trazido do início do dia 1º de janeiro de 2021 até hoje dá um valor presente de 1.056.133 dólares e 32 centavos. Os juros acumulados até o momento, 56.133 dólares e 32 centavos. Em razão da forte inflação vivida pelos Estados Unidos da América, atualmente os juros para os títulos com vencimento para 10 anos estão em 4,62% ao ano. Essa informação é atual. Pelas regras, os detentores de tais títulos precisam calcular os efeitos da marcação a mercado, que é a comparação do preço do teu título de acordo com o cálculo dos juros combinados com o emissor do papel, em comparação com o que o mercado está disposto a pagar para você por aquele título. Por isso que chama marcação a mercado. Sendo que utilizamos a seguinte fórmula. VMTM é valor marcado a mercado, a tradução, é o valor futuro total da transação, dividido pela taxa de juros de mercado elevada ao tempo restante. Ou seja,
de hoje até o vencimento da operação. Então nós temos aí um tempo restante de 1.825 dias, que total geral de 10 anos, 2.520 dias úteis, menos 695 dias, resulta em 1.825 dias. Então, o valor futuro total, aquele 1.218.994,42, dividido pela taxa de mercado, 1,0462 elevado a 1.825 dividido por 252 dias. O resultado desse cálculo, desse valor a mercado, dá 878.923 dólares e 50 centavos. Então, se esse investidor fosse vender esse título hoje no mercado, é esse o valor que eu receberia. Então, a lógica da marcação a mercado, você tem um cálculo até este momento, onde temos 695 dias. Então, até este momento, daqueles 1.056 dólares, 133,32. Mas a marcação a mercado é como se você levasse o cálculo de juros até o final, pela taxa do papel, que era 2%, e voltasse o cálculo até hoje. Então, esse é o efeito que dá. Quando os juros de mercado são maiores do que os juros que haviam sido negociados, o investidor deverá reconhecer uma perda pela marcação a mercado. E quando os juros de mercado forem menores do que o negociado, os investidores registrarão ganhos pela marcação a mercado. Então, quando há inflação e o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros, isso gera perdas para quem tem o papel comprado em momento anterior. Quando uma empresa compra títulos e valores mobiliários, como por exemplo os títulos públicos, ao realizar tal transação, deve decidir qual é a sua intenção para com tais papéis. Há 3 decisões possíveis. Isso é regra, é válida tanto na contabilidade norte-americana quanto na contabilidade internacional, que é adotada pelo Brasil. Nós podemos decidir, quem decide isso são os donos da empresa, os administradores, que o título é para negociação, ou seja, a qualquer momento a empresa pode decidir vender esse papel e resgatar o valor. Por isso que chama para negociação. A empresa pode decidir como disponível para venda ou mantida até o vencimento. Essas 3 categorias, elas têm formas de contabilização e de cálculo diferentes. A gente já vai ver no próximo slide. O tipo de decisão define o que fazer com a marcação a mercado e a consequente contabilização. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Se o título foi para negociação, se o resultado da marcação a mercado for ganho, a empresa debitará a conta em que o ativo havia sido contabilizado, em contrapartida a crédito de rendas de marcação a mercado. Portanto, uma conta de resultado, ou seja, mesmo que você não realizou ou não vendeu o título, já considera o resultado na DRE, na demonstração de resultado. Se for de perda, creditará o ativo em contrapartida de uma conta de despesa pela marcação a mercado. Então isso não tem efeito caixa, mas tem efeito econômico na DRE e no próprio balanço. Agora, se a empresa decidiu que o título é disponível para venda, se o resultado da marcação a mercado for de ganho, a empresa debitará a conta em que o ativo havia sido contabilizado, em contrapartida a crédito de ajuste patrimonial, portanto, uma conta do patrimônio líquido. Se for de perda, creditará o ativo em contrapartida de uma conta de ajuste patrimonial pela marcação a mercado. Ou seja, quando o título está disponível para venda, ela faz o cálculo da marcação a mercado, a empresa faz esse cálculo, mas não debita ou credita resultado, mas debita ou credita ajuste patrimonial. Quando a empresa se desfizer desse papel, ela dará baixa nos valores que ela tem em ajuste patrimonial em contrapartida do respectivo resultado. Agora, se a empresa decidiu mantido até o vencimento, significa que ela vai ficar com esse título até receber lá do governo americano, nesse exemplo, o valor total lá, aqueles 1.218.994 dólares e 42 centavos. Então, nesse terceiro tipo, não há marcação a mercado, não é necessário fazer o cálculo, porque a empresa ficará com ele até o vencimento. No início, o IFRS
a norma internacional de contabilidade havia criado duas categorias para negociação e mantido até o vencimento. A criação da disponível para venda foi uma solicitação das empresas. E aí o organismo emissor das normas internacionais aceitou a sugestão e é assim que é contabilizado. Agora, ó, no exemplo que demos e que demonstramos o cálculo, em que ocorreu uma perda no valor de 1 milhão em comparação à marcação a mercado de 878 mil, resultando numa perda de 177.209 dólares e 82 centavos. Não é uma perda financeira, porque a empresa pode estar com título e pode decidir levá-lo mais adiante. Só que para fins de contabilidade, essa perda ela é reconhecida se o título estava como negociação ou disponível para venda. Ou seja, quanto mais cai a taxa de juros, maior é o ganho da empresa. Quanto mais sobe a taxa de juros, maior é a perda, porque é aquilo que o mercado está disposto a pagar para o dono do papel. A marcação a mercado deve ser contabilizada mensalmente. Ocorrerá momentos que existirá ganho e outros em que existirá perda. Se você calcular do dia do lançamento do papel até o vencimento, 1 milhão a 2% em 10 anos vira 1.218.000. Então ele descreve essa curva com pouca inclinação, quase que uma reta, porque são juros compostos. E essa curva aqui em letra negra, né, letra preta, nós dizemos que é a curva do papel. A marcação a mercado é uma linha, é uma curva que vai circulando, às vezes acima, às vezes abaixo da curva do papel. E quando se aproxima do vencimento, as duas curvas têm o mesmo valor. Então, as oscilações, nesse exemplo, 10 anos, muitas oscilações acontecem. Em alguns momentos podem gerar contabilização de ganho, em outros, contabilização de perda. Mas se a empresa mantém esse título até o vencimento, não terá nenhum ganho e nenhuma perda pela marcação a mercado. Simplesmente os juros de 218.994 dólares e 42 centavos. Agora a gente vai ver como faz esses cálculos que eu demonstrei aqui nesse vídeo por um simulador de calculadora HP. Então tem vários na internet de uso gratuito, né? Então se você pegar a taxa de juros, calculando lá por 10 anos, 1,02, Enter, que são os 2% ao ano, 10, eleva, deixar com várias casas para vocês verem. Então aquele valor de 1 milhão, quando calculado juros de 2% ao ano por 10 anos, vai resultar em um valor futuro de 1.218.994,42. Agora, como eu havia comentado de que a empresa ela precisa calcular mês a mês qual o valor presente desse papel. Então vamos deixar aqui ainda com duas casas apenas. Vamos pegar lá 1,02, que é a taxa de juros. E eu disse que de 1º de janeiro de 2021 até hoje, dia 12 de outubro de 23, dá 695 dias. Então, para fazer o cálculo por esse prazo, nós elevamos a 252 dias, inverte para a utilização no cálculo e eleva. E aí quantos dias são? 695 dias, eleva. Então está aqui aquele 1 milhão vezes, deixar com várias casas para vocês verem. Então aquele 1 milhão da aplicação vezes os juros por 695 dias dá 1.056.133 dólares e 27 centavos. Agora vamos calcular aquela marcação a mercado, né? Nós temos lá, deixar só com duas casas, nós temos 1,0462, que é a taxa de mercado em função da inflação, da elevação da taxa de juros pelo governo americano. Isso
Enter. Também dividido por 252 dias, inverte, eleva. E multiplicado pela quantidade de dias que faltam. Lembra quantos dias faltam? Vamos voltar um pouquinho aqui na apresentação do slide. Eu tenho aí uma tela que vai demonstrar isso, né? Nós temos lá 695 dias, que são do início até hoje. E eu tenho total geral de 2.520 dias, o que dá 1.825 dias. Voltando para a calculadora, 1.825 dias eleva. Então, esse é o valor, né? Em que você vai pegar o valor, vamos voltar na tela. Você vai pegar o valor que você tem total geral nos 10 anos, pela taxa do papel de 2%, 1.218.000, dividido por essa informação que nós obtivemos da taxa de juros de mercado por 1.825 dias, o valor total final dividido pela taxa de juros do mercado pelos dias que faltam para o vencimento, resulta em 878.923 dólares e 50 centavos. E nós já vimos aqui na informação que foi relatada que, pelo fato da taxa de juros de mercado ter subido, essa operação gera uma perda no valor de 177.209 dólares e 82 centavos. Então o investidor, quando ele faz uma transação de pré-fixado, de prazo longo, como é o caso aqui 10 anos, ele corre esse risco de ter grandes perdas por marcação a mercado. Mas mesmo que ele levasse essa operação até o final do seu prazo, levando essa operação até o final do prazo, ele vai receber aquele valor de 1.218.994. Só que tem um problema. Se ao longo desses 10 anos a inflação superar esses 2% ao ano, com certeza absoluta o investidor terá perdido dinheiro. Então, juros pré-fixados não são indicados para longo prazo. No máximo 2 anos, e olha lá, né? É complicado isso. Então, muita gente que comprou títulos de longo prazo nos Estados Unidos vai perder dinheiro, principalmente se a inflação ela se mantiver elevada, ok, pessoal? A única forma da pessoa recuperar isso é torcer para que a inflação caia, e caia quanto? Abaixo de 2%. Então essa é a visão que eu queria passar hoje para vocês, dos efeitos da marcação a mercado em investimentos com taxa de juros pré-fixado de longo prazo, quando a inflação aumenta e o governo aumenta a taxa de juros, consequentemente o mercado está disposto a te pagar menos do que aquilo que vale para o teu papel. Ok, pessoal? Abraços!